Tá aqui no NOK The Clip, certo? Já deixa seu like, compartilha esse vídeo se fizer sentido pra você. Acho agora, transmissão essa, oficialmente com o Flamengo campeão brasileiro, né? Porque faltando essas 3 rodadas com jogos fora de casa, eu acho muito improvável a gente tirar os 4 pontos e eu vou manter a coerência que quem abrisse esses 4 pontos aí até a final da Libertadores seria o campeão. Só se no próximo jogo, de novo, por alguma situação do destino, o Flamengo não venceu, o Palmeiras vencer e ficar um. Mas se esse for o retrato, acabou, né? E acabou o brilho do time também, né? Vamos ser sinceros, o time perdeu o brilho, né? O time classifica contra a LDU de uma forma heróica, né? E dali para frente foi só tragédia. Jogo contra o Juventude, a gente custou para fazer, não para fazer o gol, mas tomou alguns ataques. Até porque não custou fazer o gol. Contra o Santos, a gente tomou alguns ataques do Santos e não foi um jogo bom. Aí perdeu para o Mirassol, perdeu para o Santos, empatou com o Vitória, empatou com o Fluminense. Não tem como projetar título. Em 12 pontos disponíveis, você fazer 2. Enfim, é um time que se tornou melancólico atacando e qualquer time ataca o Palmeiras. Qualquer time ataca o Palmeiras. Em todo jogo, o Carlos Miguel faz 5, 6, 7 defesas. Aos 28 minutos, o Fluminense tinha, se eu não me engano, quer ver quantos ataques? 15 ataques, 15 finalizações a 6. Isso dentro da nossa casa. 15 finalizações para o Fluminense a 6. Isso é assustador. O Fluminense não ganhou o jogo por detalhe e eu volto a dizer por Carlos Miguel. Se o Palmeiras ganhar a Libertadores, vai ser o Carlos Miguel o protagonista. Não vai ser ataque, não vai ser defensor, vai ser ele. Escreve o que eu tô falando para vocês. Ele vai ter que evitar o ataque do Flamengo e se essa partida for para pênalti, eu tenho certeza que o Carlos Miguel vai ser o protagonista, porque ele tem sido nos últimos jogos. E a gente precisa ir além, né? A gente precisa ir além. O Abel Ferreira não sabe qual que é o time dele. Porque se a gente... Eu não assisti nada do jogo do Flamengo, nada, zero. Mas quer ver? Eu tenho certeza que o Flamengo entrou em campo na mesma 4-2-3-1. Quer ver? Estatística, formação. Falei. Por que o Palmeiras joga cada dia numa formação, cada hora numa formação? Por que o Flamengo criou uma identidade e o Palmeiras não? Por que o Flamengo troca as peças respeitando o sistema de jogo e o Palmeiras é incapaz de fazer isso? Bom, a gente vai falar desses detalhes aí. Peço para quem estiver chegando deixar o like, tá, rapaziada, no canal aí, que ajuda bastante o canal. Só pedir para você deixar o like, deixar a sua opinião, que é importante pra gente, tá? E deixa eu limpar os pelos dessa aba do boné aqui, que eu tô vendo eles aqui. E eu estou com alergia, mano. Só pedir o like de vocês, tá bom? O amigo aqui falou o seguinte, que o brasileiro já era, Libertadores jogando assim, vocês acham que ganha? Time ruim. Precisa mudar muita coisa, né? E assim, qual que é a chance de até a Libertadores a gente mudar muita coisa, né? É um milagre dia 19, né? Pelo que o time não tem jogado, infelizmente é isso, do que parou de jogar, né, Pedro? O João fala que Fernando Abel renovou o contrato, o time parou de jogar. Na verdade, ele não renovou o contrato oficialmente, né? Não há uma renovação oficial aí, não. Não há, pelo menos oficialmente, não. Não tá passando confiança e precisamos apelar para a fé para acreditar em título brasileiro e Libertadores. Esse time não faz mais gol. Fez 8 no mês aí na transição e tomou 9. Tomou 9. 9 gols. 9 gols entre Libertadores e Brasileiro. 46 passes longos, uma grande chance do Gustavo Gomes no ataque e Felipe fechando a lateral aos 40 do segundo tempo. Não existe permanência desse técnico aqui. O amigo Leite Materno tá falando. O Leonardo falou que esse catado mal treinado chega no segundo tempo sem levar gol. No dia 29 é heróico. É patético empatar dentro de casa 2 jogos sem fazer um mísero gol. Feliz 2026, tá chegando a hora de vazar Abel Ferreira. O Douglas falou aqui que a torcida bunda mole, a torcida do Flamengo estava protestando antes do jogo, pedindo raça. Não, até cantaram. Se o Palmeiras não ganhar o Leo lá, o pau vai quebrar. Né? Cantaram. No primeiro tempo, cantaram. Mas apoiaram, né? O Abel Ferreira pede apoio, né? Não faltou apoio, né, Pedro? Não faltou apoio. Não tem como ele nem apontar para a torcida em nada.
Inclusive, amanhã tem apoio da torcida também. Então, assim, apoio não faltou. O que tá faltando pro time do Abel é futebol. O amigo fala que os jogadores FDP não tocam a bola pro companheiro melhor posicionado. Sim, a jogada do Lopes, que é o que o amigo aqui tá citando, o Nino, aos 38 minutos do segundo tempo, porque ele já tinha feito uma no primeiro, que ele deu um rolinho, foi uma bonita jogada e preferiu a finalização. Mas, cara, é o Vitor Roque que muitas vezes baixa a cabeça, leva para dentro, não olha o posicionamento da defesa adversário e sai chutando com a cabeça baixa. O Lopes tinha opções e preferiu chutar no gol, ou seja, revela toda a dificuldade desse time de jogar futebol. Pedro, comenta o que você achou do jogo e só pedir para você que está aí do outro lado, pessoal, somos quase 10 mil pessoas, seu like aqui ajuda o canal, peço por favor, só para você apontar o likezinho aí, porque ajuda a distribuir a nossa transmissão. Vai lá, Pedro. Fala, Fer, fala, TH, beleza? Fala, chat, tudo bem? Tudo bem, né? Mais uma noite que, assim, a gente entra na esperança e cai num limbo de um time que não é treinado, num time onde vai na empurrância e assim, você tenta achar a explicação do tipo, será que tá tentando proteger o elenco para Libertadores? Será que tá tentando... Mas não, cara, é simplesmente um catado. Quando ele tinha tudo organizado para fazer esse time jogar bola, ele insistiu em não dar sequência, ele insistiu em quebrar um monte de jogador mentalmente e voltar a dar oportunidade para quem a gente sabe que não tem muito o que fazer. Quando precisou do Alan, põe o Alan. Aí você vem, põe o Facundo, que nunca acrescentou nada de diferente ao Palmeiras. Então, Fer, é duro até a gente explicar uma coisa do tipo assim, cara, o que será que esse cara tá pensando? Eu acho que é simplesmente um catado. Os últimos 3 jogos do Palmeiras não conseguir fazer nada, é simplesmente um catado. E para piorar, você falou de baixar a cabeça, me parece que assim, tem 1 ou 2 jogadores que têm o senso de urgência, de querer ganhar. Só que isso só piora, porque num time, com tudo que tem, com o investimento que faz, com o treinador que está aí há tanto tempo, você ter 2 jogadores com senso de urgência e o resto ser um circo dentro de campo, uma bagunça onde ninguém sabe para onde vai, não tem para onde, não tem jogada de aproximação, é chutão para frente e seja o Deus quiser. No começo do jogo, não é possível que olhando um Fluminense todo retraído, você vai ficar jogando bola para a área insistentemente, sem fazer nada. O Fluminense não queria jogar claramente o jogo e mesmo assim chegou um momento em que o Fluminense tinha 15 finalizações e o Palmeiras tinha 6. Então, cara, se isso não é treinador, se isso não é comissão técnica, me desculpa, então nós temos o pior elenco da história do futebol brasileiro. 38, 26, 27 jogadores que são verdadeiramente um lixo. Mas não, cara, hoje para mim chega, assim, já deu a má vontade do Abel Ferreira em querer estar no Palmeiras, para mim ficou clara hoje nesse jogo. E se tiver alguma explicação no futuro, vai vir só se ganhar a Libertadores. De resto, para mim isso aqui é só... os caras falaram lá no grupo lá meu, falaram assim, é uma palhaçada com o torcedor que a gente acredita do primeiro minuto ao último minuto que pode fazer alguma coisa. E esses caras dentro de campo não estão acreditando em nada. Não sei nem se querem estar aí jogando bola. Porque não dá para, não tem explicação. O time ter uma goleada na qual o clube chama de histórica, heróica, e cair de produção, TH, dessa forma. Cair de produção dessa forma, é uma coisa que só acontece aqui mesmo. E mais do que isso, né? Uma coisa caiu por terra, que o Nicolas fala que se o time não ganhar nada esse ano é vexame. Claro que é vexame. Tava como líder do Campeonato Brasileiro. Perdeu 2 vezes pro Corinthians, claro que é vexame. E uma outra coisa que para mim ficou claro, o trabalho do Abel carece de críticas. Veja o que aconteceu esse ano, TH. A torcida do Palmeiras uniu com o time de uma forma que não se vê há um tempo. Apoiou, vai seguir apoiando, vai acreditar no título da Libertadores, e aí o que acontece? Pode ir lá, Pedro, vai lá. E o que acontece? Uma coincidência. Não sai nada. Cara, qual autoria, que identidade que esse time do Palmeiras tem hoje, gente? A identidade do time da virada. A identidade do time do improvável. Não é um time montado, mesmo com 700 milhões investidos, para sobrar. Não é um time montado para vencer o jogo. É um time montado por contraditório. Para que, se caso todo mundo massacre o jogador, o que o Abel faz? Utiliza o discurso como motivação. A única coisa que ele sabe fazer. A única coisa que ele sabe fazer. Ele entrou hoje num 4-2-4. Se a gente for falar de tática, né, TH? Ele entrou no 4-4-2, 4-2-4, com 2 volantes, esboçando o time da final da Libertadores. O time da final da Libertadores, ele tinha a convicção que seria esse, só que tirando um volante e colocando Andreas Pereira.
Ou seja, o que a gente falou no último vídeo, o Sousa de um lado, o Alan do outro, o Lopes e o Vitor Roque, só que não com 2 volantes, porque para mim muda muito, né? Você perdeu o Evangelista e o time não tem mais nenhum meia de ligação. Ora utiliza ali 2 volantes, ora utiliza o Andrés por ali, o Andrés chegou aberto pela direita enquanto o Evangelista estava jogando, ou seja, o Abel tinha a convicção que o Evangelista não sairia do time, essa era a convicção do Abel Ferreira, o Evangelista machucou e daí para frente o time perdeu o motor meio-campo, né? O motor de meio-campo. E até então, o TH, ele não achou mais o time do Palmeiras. Ele trabalha todo dia, ele é remunerado para achar o time do Palmeiras. O Flamengo eu não assisti, mas se você pegar os últimos 10 ou 15 jogos do Flamengo, é na mesma formação. É por isso que o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, construiu, mesmo oscilando, tá? Construiu 73 gols contra 58 do Palmeiras. 58 do Palmeiras. Então, assim, o Flamengo dispara a fazer gols. O saldo do Flamengo é quase que o dobro do Flamengo, do Palmeiras hoje é 50 para 29. E é uma vergonha você perder o Evangelista, que não chegaria até então para ser uma peça fundamental e se tornou. E de quando o Palmeiras perde o Evangelista para frente, o Abel Ferreira sequer achou a formação. E volto a dizer, o Flamengo joga como a final? 4-2-3-1. O Palmeiras a gente não sabe. O Palmeiras a gente não sabe como joga. Não sabe. Porque nem ele sabe a formação que joga o Palmeiras, TH. Pois é, a gente tinha comentado durante a semana qual era o time titular do Palmeiras, né? E eu falei, para mim, o time titular até então na cabeça do Abel é aquele que entrou em campo contra o Mirassol. E foi uma vergonha a atuação. Hoje, só teve a ausência do Andrés Pereira e a atuação também foi péssima. E aí que piora, né? Qual que vai ser, de fato, o time titular do Palmeiras? No intervalo ele tira o Aníbal, então creio que talvez até vá optar agora por Emiliano e Andrés Pereira no meio de campo, não sei. Mas realmente gera muitas dúvidas, né? Como que vai ser o Palmeiras na escalação e também em relação ao desempenho, né? Porque o maior problema é esse. O último gol do Palmeiras foi aquele de bicicleta do Vitor Roque. Se passaram todo o segundo tempo contra o Mirassol, o jogo completo contra o Santos e também os jogos completos no Allianz Parque, Vitória e Fluminense, inclusive o último do Palmeiras na temporada, terminou dessa forma aí, sem um golzinho, né? É ridículo, cara. E eu repito aqui, ganhando ou perdendo a Libertadores, espero que ganhe, e talvez, sei lá, o Abel tenha feito o pacto aí realmente pela Libertadores, que é o que você falou, né? Conquistou a virada contra a LDU e o time morreu. Então, sei lá, que volte a jogar agora na final da Libertadores, porque o Flamengo já é o campeão, né? Inclusive já pode ser na próxima rodada, o Palmeiras sendo derrotado e o Flamengo ganhando, enfim, uma combinação ali já é possível. E agora o Palmeiras que tinha vantagem no Campeonato Brasileiro com 2 vitórias a mais, 3 pontos de vantagem, agora é 4 pontos de distância com 1 vitória a mais do Flamengo. É uma loucura, é uma pipocada que não é semelhante à do Botafogo, né? Que o Palmeiras conseguiu o título. Mas é vexatório, cara. Assim como foi ano passado também, estava tudo nas mãos do Palmeiras e mais uma vez deixou aí pelo caminho. A sorte, entre aspas, é que agora tem ainda a Libertadores para disputar, porque o brasileiro, convenhamos, já foi, e é tudo ou nada, né? Mas repito aqui, cara, de coração mesmo, para mim é ganhando ou perdendo essa Libertadores, Abel, pega o chapéu, vai embora, some do Palmeiras, já deu fim de ciclo, não tem mais, cara. Eu não sei nem o que esperar que vai ser a coletiva dele também, qual que vai ser a desculpa, o choro, as convocações, o cansaço. A gente tem visto aí, né, que tem jornalista que parece que é assessor de imprensa do Palmeiras. Não, o time tá cansado, então entende que por isso a queda de rendimento. Cara, já são pelo menos aí, pelo que eu falo na transmissão, somando tudo essa minutagem que eu trouxe aqui, 5 horas sem fazer gol, cara.